vamos dar início ao nosso 64º ciclo do Instituto Melvin Jones, de Estudos Leonísticos, e teremos a exposição do companheiro Mauro Werneck. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque vou fazer a abertura, mas eu vou precisar me ausentar, tá bom? Então, eu convido a companheira Naila, por gentileza, para fazer a invocação a Deus. Senhor, esteja conosco no momento, que estejamos preparados para ouvir o que o nosso companheiro tem para nos passar. Nós precisamos, Senhor, de receber esses ensinamentos para nos aperfeiçoarmos. Que sejam benditos e bem acolhidos. E possamos realmente sentir o prazer de hoje estarmos aqui assistindo essa palestra. Que Papai do Céu, nosso querido Senhor, possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Saudemos uns aos outros em presença do nosso Pai. Convido o companheiro João Roberto para fazer a apresentação do 64º ciclo do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Por favor, companheiro João Roberto, a palavra é sua. Nós queremos dar boas-vindas a todos aqueles que participam desse evento virtual do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. O tema escolhido foi exatamente a nova campanha de Laje Internacional que pretende, ao longo de poucos anos, arrecadar novos fundos para o desenvolvimento das ações previstas nas diretrizes da Fundação Internacional. A campanha Lion 100 é a maior e a mais ambiciosa campanha de arrecadação de fundos de sua história. Em julho de 2018, a Fundação Internacional lançou o LCIF 100. A campanha está programada para durar 3 anos e pretende angariar 300 milhões de dólares, causando um impacto que durará por gerações. O dinheiro arrecadado garantirá que os leões tenham os recursos necessários para aumentar o impacto de seus serviços e expandir suas causas globais. O objetivo é capacitar os leões para atenderem a mais de 200 milhões de pessoas por ano até 2021 e garantir que daqui a 100 anos Lages continuará a tornar o mundo sendo o melhor lugar. O objetivo é que cada 100 dólares, o que ele pode oferecer? Segundo as normas globais da campanha, com 100 dólares é possível realizar no campo da visão 2 cirurgias de catarata. No campo da juventude, o programa de aprendizado social e emocional do Lions Quest, para uma sala de aula inteira por ano. No campo da diabetes, exames diabéticos para 18 indivíduos em risco. Esforços humanitários, vacinação contra sarampo, por exemplo, para 100 crianças. Alívio a desastres, alívio imediato para 4 pessoas após um desastre natural. No campo do meio ambiente, acesso à água potável para 14 pessoas. Câncer infantil, equipamento para ajudar a diagnosticar ou tratar 8 crianças. E a fome, acesso regular de alimentos para 14 pessoas com deficiências, idosos, pessoas de baixa renda ou moradores de rua. Isso é que 100 dólares representa a possibilidade. Para falar sobre o tema, nós convidamos o companheiro Mauro Werneck, que é um ex-diretor internacional e que tem uma grande vivência no trabalho tanto pela diretoria internacional quanto pela Fundação Internacional de Lages. Obrigada, companheiro João Roberto. Agora convido a companheira Elvira Bessa para fazer a leitura do currículo e a apresentação do nosso companheiro Mauro Werneck. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tive a honra de poder apresentar o nosso companheiro, todos já conhecem, mas o companheiro Mauro Werneck, que é carioca, tem 80 e um pouquinho, tem 54 anos de leonismo, ele é engenheiro civil pela UFRJ, bacharel licenciado em física pela UERJ, mestre em engenharia pela FOP UFRJ, PhD pela Universidade de Londres.
Ele é diretor de obras do antigo Estado da Guanabara e da Divisão de Geotécnica da cidade do Rio de Janeiro. Foi. Agora. Diretor em 2 mandatos do Clube de Engenharia, diretor nacional da Associação Brasileira de Mecânica do Solo, Engenharia de Fundações e presidente da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro. Foi professor adjunto titular da COP e da Escola Politécnica do UFRJ por 36 anos. Teve artigos técnicos publicados na América do Sul, Estados Unidos, Europa e Ásia. Orientou dezenas de teses de mestrado e doutorado e recebeu os 2 prêmios mais importantes da engenharia geotécnica do Brasil. Projetista e consultor de obras de engenharia em 22 estados brasileiros e no exterior, incluindo a Ferrovia do Aço, o Metrô Rio Linha 1, a BR-101, a BR-040 e a BR-116. Foi deputado estadual no estado da Guanabara. Recebeu a medalha Pedro Ernesto na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. No leonismo, ele foi associado, fundador e presidente dos Lions Clubs, Grajaú e Senebetiba, e organizador, padrinho físico e orientador de 7 Lions Clubs da cidade do Rio de Janeiro, tendo apadrinhado mais de 40 associados, e cerca de 10 Lions Clubs. Vice-governador e governador do distrito do L3, diretor internacional 2000-2002, membro da equipe de impacto dos presidentes internacionais Kei Fukujima e Teiichi Supili, 2002-2004, e recebeu 9 medalhas de apreciação presidencial e a medalha de embaixador da Boa Vontade, maior condecoração concedida à União. Participou de 26 convenções internacionais, tendo sido por 3 vezes líder do grupo dos governadores eleitos de fala portuguesa, em outras 3 oportunidades, membro da Comissão de Credenciais. Atuou mais de 20 vezes como orador oficial, representante do presidente internacional em convenções de distrito múltiplo, multinacionais e fóruns internacionais, em cerca de 15 países, apresentando palestras em 4 idiomas. Companheiro progressivo de Melvin Jones, associado contribuinte de REV-CIF, companheiro de Armando Fajardo, mantenedor, benemérito e grande benemérito da Fundação Armando Fajardo, ocupa a cadeira número 4 da Academia Brasileira de Guionismo. Ele é casado há 61 anos com a companheira Regina Werneck. O casal tem 3 filhos, todos casados, há mais de 25 anos, 7 netos adultos, sendo 3 casados. O primeiro bisneto está encomendado para fevereiro do ano que vem. Paulo Werneck atualmente é tesoureiro do Lions Club Senebetiba e coordenador LCIF do seu clube do distrito L3. Esse é o nosso telefone. Mas então o que eu quero dizer é que o leonismo, quando foi fundado, tal como o Rotary, a ideia era a descentralização. Cada Lions Club era o que tinha a missão de verificar o que é que a comunidade queria, o que a comunidade precisava, o que o clube podia fazer. Então, eram recomendadas muitas comissões de clubes, mas os clubes eram livres para ter ou não ter as comissões, fazer as diretorias como bem entendesse e fazer as campanhas financeiras na sua área. Havia uma delimitação na cidade do Rio de Janeiro, no Lions Clube Botafogo, tinha os limites, olha, subir no ponto de a cumiada da serra, não sei o que lá, veio pela rua, X, você não podia fazer nada fora. E para você fundar um novo clube, você precisava da autorização do dono do pedaço. Era assim, esse era o espírito que reinou por 50 anos. Descentralização absoluta, cada clube é que sabe, cada clube entende da sua comunidade, cada clube é que vê o que pode fazer e o que precisa ser feito. Mas, a partir de um certo momento, muitas pessoas, isso acontece com os países também, você tem sempre uma luta entre a centralização e a descentralização. Aliás, o Golbery escreveu um livro falando sobre isso, Gorbachev, o livro do Gorbachev, Glasnost, é muito sobre isso, centralização versus descentralização, mas o espírito, então, do lado do Rotary é centralização. Mas aí muitas pessoas foram
foram buscando. Então, e a primeira campanha que se fez, assim, que se recomendou fazer mundialmente, foi da bengala branca dos cegos, dos relógios para cego. Então, foi Helen Keller com aquele apelo de seu paradigma, tanto que gerou aquele estímulo a fazer. Mas os clubes eram livres para fazer e continuam livres para fazer. Tanto é que 20 a 30% dos clubes do mundo não dão um tostão para a LCIF ou para a Science First. Porque diz a prioridade do meu pedaço não é esse. Não é. Pois bem, essa descentralização que eu disse que cada clube tinha que dar licença para outro ser fundado na sua área, levou a que, por exemplo, o Lages Grajaú impedisse a fundação do Lages Andaraí e o Isabel impedisse o Maracanã, que veio a ser fundado mais tarde, o William do Governador impediu a fundação do Galeão e assim por diante, pelo mundo todo. Então Lions viu que isso estava prejudicando a expansão do leonismo e então mudou a regra para cada clube pode atuar livremente dentro dos limites da sua unidade administrativa, que varia de país para país. Num lugar é condado, no outro é cidade, no outro é constituição, coisa assim. Então, cada um é livre para atuar. Então, hoje em dia, o Rio de Janeiro pode atuar em qualquer cidade brasileira. A rigor não poderia atuar na Baixada. Às vezes há alguma outra, não. Como o Clube de Caxias, só em Caxias, dentro da sua unidade de federação. Esse foi. Mas havia um embate em termos mundiais até entre centralização e descentralização. A centralização muitas vezes levando à ditadura, a descentralização levando muitas vezes à ineficiência ou à dispersão de recursos, de objetivos. Sempre, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. E então veio a primeira tentativa de ter uma unidade centralizada, que foi em 1968, já com 50 anos de Leoni, criar a Fundação Internacional de Lions Clubes, um braço caritativo, foi assim chamado, o braço caritativo do Lions. E foi estabelecido, dentro daquele espírito de liberdade descentralizada, que cada leão, cada clube é inteiramente livre para não contribuir para a Fundação Internacional de Lions. Toda e qualquer contribuição de leão ou de clube de Lions para a Fundação Internacional é voluntária, é opcional, não é compulsória. Coisas, por exemplo, que vários distritos têm, aqui no nosso, muita gente já pensou em estabelecer, e até de certa forma esse ano foi estabelecido, viola esse princípio, qual seja o de impor que na taxa distrital uma parcela vá necessariamente para a Fundação Internacional do Clube. Isso fere não só o estabelecido e reestabelecido várias vezes pela administração central, que às vezes fecha os olhos a isso. Então, nos clubes a que eu pertenço, sempre quando alguém quer incluir compulsoriamente, eu contra. Só se pode ter contribuições opcionais. Então, muito bem, quando chegou em 1968, fez a fundação. Mas ela ainda era muito fraca, porque não tinha contribuição. Mais tarde se criou a figura do companheiro de Melvin Jones, que eram as doações de $1.000 que davam direito ao título de companheiro de Melvin Jones. E mais tarde se criou
companheiro de Melvin Jones progressivo, que ele dava múltiplos de 1000. No nosso distrito, os primeiros companheiros de Melvin Jones, eu não me lembro agora quem foi o primeiro, quem foi o segundo, mas eu tenho, quem quiser, eu tenho a cronologia de todos os companheiros de Melvin Jones que entraram no nosso distrito, desde o primeiro. Eu não me lembro se o primeiro foi o Jorge Salles, do Copacabana, falecido, ou se foi o Dark Nunes Pires, mas certamente um foi o primeiro, o outro foi o segundo. E o Jorge Santos Salles, até falecer, era o maior contribuinte do programa de companheiro Melvin Jones progressivo, tendo já 7 diamantes, portanto tendo doado $8 mil. E, muito bem, hoje existem, não me lembro mais agora o número total do mundo, mas lá internacional tem listado o nome de todos os companheiros de Melvin Jones. Quando chegou em 1989, se não me engano, o Lion, a Fundação Internacional, promoveu uma reunião em Singapura com a Organização Mundial de Saúde para escolher uma campanha que unisse o leonismo do mundo todo, um programa, uma atividade. E aí foi escolhida a visão, porque o Lion já tinha todo um passado, desde Helen Keller, em 1925, se não me engano, 27, já tinha aquele desafio de nós sermos os paladinos dos séculos. E a Organização Mundial de Saúde dizia que havia naquele tempo 40 a 50 milhões de cegos no mundo todo, mas que 80, 90% dessas cegueiras, elas eram evitáveis ou reversíveis. Havia, por exemplo, uma verdadeira endemia da oncocercose na região da África, como também havia aqui na região amazônica e em alguns lugares do Caribe, que é chamado da river blindness, a cegueira dos olhos, que é uma infecção por uma mosca, etc., portanto, evitável, como é o dengue, zika, etc., é evitável desde que você combata o vetor. Ou reversível, como o caso da catarata. Já havia a cirurgia da catarata. Então resolveu-se criar, em 92 a 94, 3 anos, a campanha Sight First primeira. Na época não era a campanha Sight First primeira, era a campanha Sight First, mas era a primeira. Em que se estimulou o mundo todo a entrar para o plano de companheiro Melvin Jones e fazer outros tipos de doação. Nos Estados Unidos, muita gente faz-se inserir como na sua herança. Alguns têm fundações que ajudam muito, tem isenção, melhoria de impostos, é muito comum fazer de famílias, de empresas, fundações, e então também recebe muito, e começou então a ação da visão. Nessa área aqui no Brasil, etc., foram operações de catarata. Nós mesmo tivemos aqui o Lions Clube Urca, o Lions Clube Rio Comprido, Ilha do Governador, Rio Comprido, vários clubes se destacaram no combate à visão e no plano, no programa, que aumentou muito o número de companheiros de Melvin Jones. Quando eu fui diretor internacional, 2000, 2002, para vocês terem uma ideia, naquele tempo, a fundação tinha 200 milhões em caixa e recebia contribuições no ano em torno de 20 milhões de dólares. Mas aqueles 200 milhões de dólares aplicados rendia naquela época, em média, 7 a 10%. Então, desses recursos,
outros 20 milhões foram juntados aos 20 milhões da contribuição e o programa, pelo mundo todo, aplicou 40 milhões de dólares. Desde o princípio, os maiores contribuidores são os japoneses. Hoje em dia, 48% dos recursos é de doações de japoneses. O número de clubes em que 100% dos associados são companheiros de Melvin no Japão, todo ano eles põem uma publicação, eu tenho em casa, 90% dos clubes são do Japão, embora tenham muitos já agora da Coreia do Sul, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos e até 2 brasileiros, que são o clube do Soliva e um clube de Belo Horizonte, Monte Sião, se não me engano. Monte Sião. São os 2 únicos clubes que têm 100% dos companheiros. Mas já existe, assim, clubes com 100% dos milhões tendo dado $2 mil, 100% tendo dado 300 mil, tendo dado 400 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Já existe até 100% dos leões tendo doado pelo menos $6 mil. No Brasil, o maior doador é um leão do Paraná, Penáquio, o sobrenome dele. Ele é fabricante de balas, não bala de atirar, não bala de chupar. E o negócio dele cresceu muito. Ele é meio supersticioso e acha que foi depois que ele entrou para o Lions e tal. Então, ele, além de doar e doar muito, todos os netos dele que nascem já ganham o título de companheiro de Melvin Jones, o pai, o avô, etc. O Penáquio é o maior contribuidor com mais de $300 mil. O Soliva, de uma vez só, doou $100 mil, antes dele ser presidente internacional. Bom, mais recentemente, então houve a campanha Site First, que a visão era o primeiro lugar, mas sempre houve outras coisas. A primeira campanha global do Lions foi no Lions dos Estados Unidos, durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, contribuir para os que vinham do front e mutilados, etc. Então era uma coisa muito interna dos Estados Unidos. Mas a campanha Site First, e aí foi o primeiro plano mundial, global, e aí o Lions foi ganhando uma estrutura globalizada, uma estrutura que se superpõe àquela independência. Como hoje a gente vê esse embate, uma centralização criando GST, GMT, GLT, coordenadoria de LCIF, novas vozes e etc. E se pondo de cima para baixo que o distrito, a área tem que ter um representante, o distrito tem que ter um representante, o distrito tem que ter um representante, cada clube tem que ter um representante, mas ao mesmo tempo prevalece aquela independência. Cada clube faz se quiser fazer e há uma certa coisa. Dentro disso daí, dentro desse espírito de crescer, que vai se impondo dentro do leonismo internacional, vai se impondo, não sem oposição, tanto é que os candidatos contra a máquina têm sempre pelo menos 30% dos votos. Nós tivemos um candidato da Colômbia que correu contra a máquina, vice-presidente internacional, e teve 39% dos votos. Salim Moussa do Líbano, que é um país pequenininho, e não tem nenhum distrito, completo, teve quase 40% dos votos. E assim outros têm tido, e são pessoas que votam contra essa centralização. Quando o leonismo foi criado, muitos clubes se opuseram a contribuir com uma taxa internacional. E a primeira taxa internacional foi $1 por ano. Aquilo que a gente hoje paga $21 por semestre, era $1 por ano. Claro que a inflação muito de lá para cá, mas então esse espírito da centralização contra a descentralização existe latente e aparece na votação que eles não divulgam.
Normalmente, quando eles apresentam o candidato, foi eleito fulano, Beltrano, etc., não diz quantos votos teve. Mas existe um resultado, um testado, que os diretores internacionais têm conhecimento, os ex-presidentes têm conhecimento, etc, etc. Bom, mais recentemente, então, agora voltando, o Lions se compara muito com o Rotary. O Rotary foi fundado antes, foi em 1905, foi 12 anos antes. E quando eu era diretor, por exemplo, nós tínhamos 200 milhões de dólares em caixa. O Rotary tinha a Fundação Rotariana, a Fundação Paul Harris, tinha 1 bilhão. Então, há uma ideia de fortalecer, de ampliar essa base financeira, porque essa base financeira aplicada, mesmo a 5% ao ano, que o dólar é uma nossa excelente, então, se você tem 1 bilhão, 5% são 50 milhões de dólares a mais no orçamento, além de te preparar para os embates das crises econômicas, etc, etc. Então, esse ano criou-se a campanha 100. Por que 100? 100 porque nós completamos o centenário e 100 porque a ideia é arrecadar 100 milhões de dólares por ano durante 3 anos. Então, na verdade, a campanha devia se chamar 300. A ideia é arrecadar 300. Permitindo até 5 anos se um clube se prontificar a doar 25 mil dólares para cima, ele pode estender até 5 anos. Mas a ideia é 100 por ano. No ano passado, o que tinha sido arrecadado era 50 milhões. E disse, pô, conseguir 100 é o dobro. Pode ver. A última notícia que eu tive da semana passada já estava em 63. Então é bem... E claro que aí os japoneses, os coreanos, os indianos ricos, porque o pessoal fala do desequilíbrio social do Brasil, porque não conhece a Índia. A Índia tem... Basta dizer que a maior doação até hoje feita pela fundação não foi de um japonês, foi de um casal indiano. Ele tinha uma indústria farmacêutica, morreu, teve um infarto, estava lançando a filial dele na Rússia, morreu na Rússia até. E ela foi appointee, agora diretora, é Oswaldo, sobre o nome dela. Não é parente do Oswaldo Pires, não. É Oswaldo. E simplesmente 5 milhões de dólares. Quem doa 5 milhões de dólares é porque tem alguns bilhões de dólares. Né? Muito bem. Aí o que consiste a campanha 100? A campanha 100 primeiro, devo dizer, os objetivos foram sendo ampliados. Além da visão, né, vieram depois juventude, meio ambiente. Sempre houve alívio para as vítimas dos desastres naturais ou vítimas de terrorismo, por exemplo. Foi criado um fundo para os órfãos do World Trade Center, do September 11, do 11 de setembro. Isso foi uma das coisas. Quando houve um terremoto no Japão, a cidade de Kobe, que arrebentou, foi dado uma ajuda muito grande. E, além disso, tem as pequenas ajudas. Por exemplo, toda vez que tem escorregamentos de terra, inundação, etc., e que é decretada área de calamidade pública, etc., os lares não podem solicitar para alívio das vítimas, colchão, alimentação, abrigo, etc. Era 5 mil dólares, foi ampliado para 10 mil dólares. E o que tem acontecido ao longo dos anos, e é sempre natural, os maiores contribuidores, o Japão, os países do Oriente, a Europa, e os maiores recebedores são a parte mais pobre do mundo, claro. A África tem recebido muito, a zona pobre da Índia, Bangladesh, e Paquistão, e Nepal, Sri Lanka, e etc. E também a América Latina.
O Brasil já houve um momento que tinha recebido 20 vezes mais do que tinha mandado. Hoje em dia, esse número não é tão díspare, mas é da base de 5-1, mais ou menos. Então, a rigor, o dinheiro nunca sai do Brasil. Até porque há muitas dificuldades legais para você remeter dinheiro do Brasil para uma instituição que, no fundo, é americana. Porque a Associação Internacional, tal como a Fundação, são entidades criadas nos Estados Unidos, devendo obedecer à lei do Estado a que pertence, do condado a que pertence, e que é um foro onde as questões têm que ser tratadas. Então, na verdade, você sai o dinheiro daqui de uma fundação internacional, mas como vem mais dinheiro do que sai, então a saída é contábil. Sai, mas não sai. É feito uma pororoca. O rio não consegue desaguar, porque o que veio, a maré do veio e entra rio acima. Então, na verdade, não sai. E não sai nem aquela taxa administrativa, porque no fundo dinheiro é todo dinheiro, não tem carimbo. Tanto que a conta que havia aqui, a conta do Bradesco, era a conta do Lá Internacional e da Fundação, a mesma conta. A agência 93, assim, em São Paulo. Então, foi criada a campanha 100. Em que consiste a campanha 100? O alvo é esse. Utilizando que objetivo? Primeiro, embora lá a Fundação sempre tenha tido muito bons parceiros, tal como a Organização Mundial de Saúde, tal como a Fundação Melissa e Bill Gates, tal como o Carter Center, que é a organização do Jimmy Carter, ex-presidente internacional, que é leão, foi governador de distrito, inclusive, e que é uma das figuras mais respeitadas internacionalmente nos Estados Unidos, e foi um dos piores presidentes que os Estados Unidos teve. Isso acontece muito de você desmoralizar a honestidade. Nós aqui também tivemos Saturnino como prefeito, foi o cara mais honesto que eu conheci na política, mas que infelizmente o pessoal diz que botar um centro honesto num cargo político desse é como nomear a madre superiora gerente do bordel. Mas a comparação O Jimmy Carter teve uma inflação de mais de 20%, não conseguiu se reeleger, mas é uma pessoa que voltou para sua cidade, não recebe dinheiro como consultor, não recebe dinheiro como palestrante, não é ligado a nenhuma firma, nenhum lobby, etc. E por isso é chamado sempre como observador de eleições, respeitado internacionalmente. Ele é um dos parceiros. A Johnson, a Merck, por exemplo, quando foi combatida a oncocercose, havia um remédio contra a oncocercose, que era da Merck. Só que a oncocercose só afetava pobre, muito pobre, miserável. Então, quem quer comprar? Ninguém comprava. Então, o Jimmy Carter conseguiu com a Merck que ela doasse para o Jimmy Carter a patente do remédio da oncocercose, e o Jimmy Carter, então, com o Lions e os locais da Índia, que foram os grandes combatentes também da Nigéria e de outros países. Então, embora tenha tido isso, na verdade, 70% do dinheiro da fundação vem dos leões, principalmente dos títulos do companheiro Nimel Vigilante. Então, de que maneira nós podemos esperar? Você vê o seguinte: nós temos 1,5 milhão de leões. Dividido 100 milhões por 1,5 milhão, dá $70 por leão por ano. Mas o que a Fundação espera que nós, da América Latina, contribuamos é uma média de $14 por leão. Ele não quer 70, que é a média mundial. Evidentemente, o japonês deve contribuir com 200. Eles esperam 14. 14 num distrito como o nosso, de 1.100 milhões, por exemplo, seria 15.400 milhões. É possível isso? Nós temos tido nos anos recentes $12 mil.
Já houve tempo que era mais fácil. Quando houve a campanha Sete First, segunda, o Lages Clube Serrano-Etiba foi o único clube de todo o Distrito Múltiplo LC que conseguiu o título de clube modelo, contribuindo na época com $14 mil num ano. Hoje, eu duvido que eu conseguisse que o Lages Clube Serrano-Etiba doasse $14 mil. E, no entanto, eu consegui. Vários tornaram Então, o dólar estava mais barato, o Brasil estava melhor de vida. Então, hoje é muito difícil. Mas nós temos, nos últimos anos, contribuído em torno de $12 mil. Então, é possível. Então, para além do companheiro Mel de hoje, que pode ser feito, o Serrano-Etiba, como carioca, todo ano faz um novo, pelo menos. E nós temos 2 outros companheiros aqui no distrito que se comprometeram esse ano, pediram para não divulgar o nome, que eles pretendem eles serem companheiros de Belo Horizonte. Mas se criou também um PIN chamado Lion Share Supporter. Lion Share poderia ser traduzido como a parte do leão. Share é a parte, é a ação de uma companhia, to share é compartilhar. Né? O verbo cota. É a cota. É a cota. É a cota do Então, leão. melhor, como a gente tem a expressão a parte do leão, ele ficou com a parte do leão, eu acho que a melhor tradução para o português brasileiro, pelo menos, seria a parte do leão. Suporte é o apoiador. Então, o apoiador da parte do leão. Em que consiste? Consiste em 3 pins. Um chamado de um one star, uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Uma estrela corresponde a uma doação de $50. 2 estrelas de $100. 3 estrelas de $200. Nós já temos pelo menos 3 companheiros do nosso sítio que já mandaram dinheiro quando o dólar estava a 3,73, e eu já tenho pedidos de mais 3, e hoje já recebi pedido de vários clubes que desejam isso, e eu estou esperando o dólar leonístico do mês que vem, que vai ser mais baixo. O dólar 3,73 cresceu 11% para 4,15, eu não mandei dinheiro nenhum. Desceu para 4,02, não mandei dinheiro nenhum. Agora, já me deram uma vez o bizu, em que o dólar leonístico é igual ao dólar comercial da sexta-feira a penúltima sexta-feira do mês anterior. A penúltima sexta-feira, que foi agora dia 19, o dólar estava em 3,72. Então, provavelmente, no mês que vem, no consórcio Melvin Jones, nós já temos um equivalente a 3,5 companheiros para ser sorteado. Achamos que até a reunião no dia 10, aqui eu não vou poder estar presente porque tem uma reunião de ex-diretores de São Paulo, eu tenho que ir, mas vai ser feito um sorteio e vamos sortear 4. Mesmo que o quarto não possa ser entregue no momento, ela rapidamente, o que eu tenho recebido, já passou de 3,5, hoje mesmo já recebemos mais, então já vai passar. Então, essa é uma das maneiras. O Pedro de Melvin Jones, seja individualmente, seja através do consórcio do clube, seja através do consórcio do distrito. Outro, esse Lions Share Support, a parte apoiadora da parte do leão. E Lions Internacional ainda recomenda algumas outras formas possíveis. Por exemplo, você pode fazer uma campanha financeira, uma atividade de coleta de fundos na sua comunidade, desde que você anuncie que a finalidade específica é contribuir para a Fundação Internacional de Lions Club, que tem os seguintes programas. Então, além da visão, foi criado os grandes desastres, como eu disse, foi criada a juventude, o meio ambiente, o combate à fome e agora, mais recentemente, o diabetes, o câncer pediátrico, o câncer infantil e o meio ambiente, a defesa do meio ambiente. Então, você faz uma atividade qualquer, aberta à comunidade, pedindo recursos, dizendo, nossa fundação
atender a isso. Muito bem, é perfeitamente. Além disso, eles estão autorizando, o que fere um pouco, na minha opinião, o espírito de descentralização, que o Lions Clube, da sua própria tesouraria, contribua para a fundação. Embora eu diga sempre aquilo, eu submeti ao Lions Clube Senametiba uma proposta e o clube decidiu, e só foi aceito porque decidiu por unanimidade, que o clube todo mês vai contribuir com R$60 para o nosso consórcio, e se for sorteado, todos os leões do clube, contribuam ou não contribuam, entrarão no sorteio, já que o dinheiro está saindo do fundo administrativo. Além das formas, herança, etc. Então, essa, no fundo, é a campanha 100, não muda muito, é só isso. Eu preparei uma matéria assim, que eu tenho aqui, eu só trouxe 5 folhas, que vocês são muito mais. Mas qualquer pessoa que me peça por e-mail, isso está no meu arquivo, eu mando escrevendo mais ou menos isso. Então eu digo, fórmulas, designar, primeiro, que todos os clubes designem um coordenador. Mas no leonismo nós temos muito hábito de não dizer não. Então você diz assim, você pode ser, sim, companheiro, muito obrigado, agradeço a colaboração, não, aí o companheiro vai e não faz nada. E às vezes até alguns ganham uma medalha no fim do ano. Então é muito comum isso. A esmagadora maioria dos clubes do distrito, não é esmagadora, mas é uma vasta, grande maioria, tem coordenadores do distrito, porque disseram que tinha que designar, quase todos designaram. Tem alguns que não fazem nada, não entram no consórcio, não compram um PI, não fazem nada, mas aceitam ser coordenador. E lá ficam. E aí são reeleitos, na maioria das vezes. Então, eu acho que primeiro nós temos que escolher o coordenador que esteja convicto e consciente de qual é a função de ser coordenador. Qual é a função dele? É estimular, primeiro, dar conhecimento, que o coordenador recebe matéria, dar conhecimento aos leões do que é a fundação, do que ela está fazendo, do que ela se propõe, de como cada um pode contribuir. Isso é básico. E deve estimular e cobrar e ele mesmo contribuir. Então nós temos muito clube que tem um coordenador que não faz nada. E temos outros que não são coordenadores do mesmo clube que dão uma ajuda incrível, enorme. Tem leão, e não só no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, por exemplo, lá no Clube Centro e lá no Clube Itaipava, assim como também no Duque de Caxias, para citar os clubes de fora. O ano passado, o Volta Redonda, Cidade do Aço, o Resende, que contribuíram, fazem alguma coisa. E no clube, na cidade do Rio de Janeiro, está a maioria dos clubes que participam, que contribuem para o consórcio, ou que pedem PIS, ela de associado contribuinte, agora 1, 2, 3 estrelas. Então essa é a primeira, designar, dando permitindo que a consciência que esse companheiro deve ter do que ele deve fazer. Estimular entre os associados a ideia de contribuição individuais e voluntárias na LCIF, seja se tornando companheiro de Melvin Jones, seja contribuindo para um consórcio dentro do clube ou dentro da divisão, seja contribuindo para o consórcio do distrito. Outra, aderindo ao plano de parte do leão, de apoiador de parte do leão, e examinar a possibilidade
de um clube ser clube modelo. Hoje em dia, o que se pretende que o clube seja clube modelo é um desafio para nós muito grande. É contribuir com $750 por leão ao longo de 3 anos, podendo esticar até 5 anos. Mesmo esticando a 5 anos, isso corresponde a $150 por leão por ano. Um clube de 30 leões dá $4.500 por clube por ano. O dólar em torno de R$4, 18 mil reais. Acho muito difícil, porque nós sabemos como os clubes lutam. Mas, de qualquer maneira, é bom saber. Também, da mesma maneira, quando foi a campanha Sai Fora do Segundo. Eu acho que eu li em algum lugar, tinha uma ideia também, eu não estou lembrando, eu li, mas não guardei. O clube, todos os associados do clube, contribuírem durante todo o ano, mensalmente, com $100 por 3 anos. Eu li isso em algum Isso só lugar. é, na minha opinião, isso só é possível se houver unanimidade do clube. Mas eu Porque li isso em algum contribuição é voluntária e opcional. E esse é um princípio básico. Eu estou dizendo que eu li em algum lugar, porque a velha ditadura, eu peguei isso lá em cima da mesa e li, mas não peguei o papel. Mas então, como eu disse, pode ser feita uma atividade na comunidade, depende da força. Eu só falei isso, você veja, $100 de cada associado por mês é difícil você Mas depende muito do clube. Por exemplo, naquela região rica de São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Vai ser 8. tinha um clube, eu não lembro agora o nome dele, São Paulo, que só fazia uma atividade financeira no ano. Mas era um churrasco que vários leões doavam novilhas para serem abatidos. Então você fazia um churrasco para a cidade inteira e ali você arrecadava o dinheiro. Então é uma região muito rica de fazendeiros, né? Então, que não é o caso das grandes cidades, não é o caso do Rio de Janeiro, não é o caso do Edson. Então vejo, mas dizer que é uma coisa que certamente no Japão, na Coreia, Ainda vou fazer alguma coisa, né? Tem alguma coisa que Então você falou do clube, dos únicos clubes do Brasil que tem, o clube inteiro tem Melvin Jones. Se não me engano, você estava nesse almoço também, que eu estava, do Leroy, um almoço de Melvin Jones em Hamburgo, que o Leroy recebeu até o troféu, porque ele, além de governador, era o presidente do clube. É um desses clubes. Eu tenho participado todo ano no almoço com o companheiro de Melvin Jones. Não sei se ano que vem vou participar, mas tenho participado. E ele sempre apresenta, inclusive, uma publicação com todos para a situação atual do Rio de Janeiro, do valor do dólar, etc. Claro, no tempo da criação do real, que o real chegou a valer mais do que $1, era outro momento. Bom, então, na verdade, a campanha 100 é só isso, e é simplesmente isso. É trabalhar para ampliar o que costuma dar. Se nós conseguirmos, nós temos conseguido todo ano dar $10.000 a $12.000. Se nós conseguirmos aumentar isso 50%, se nós conseguirmos ir para 15 a 18 mil, eu acho que nós estamos muito bem e estamos atendendo ao que espero de nós. Eu estou sendo convocado numa reunião de 8 a 10 de novembro em São Paulo, uma reunião dos